Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com a Jucimere Silveira. Ela é professora da PUC do Paraná no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Nós estamos conversando sobre democracia, laicidade e direitos humanos. Como é que você avalia, Jucimere, essa pauta em contexto latino-americano? Você falava, né, sobre a questão do Brasil e da interrupção dessa pauta, dessas políticas e da implementação dessas políticas previstas já desde a Constituição de 88, como você destacou. E no contexto latino-americano, como que você vê o cenário atual? Bom, é importante quando fala em direitos humanos sempre reconhecer que no caso latino-americano nós temos profundas pegadas do processo colonizador que não foram superadas. Então, de forma geral, a América Latina, os países latino-americanos sofrem as consequências da colonização e as consequências da frágil descolonização. Então, é o que nós chamamos em direitos humanos de uma perspectiva decolonial dos direitos humanos, significa reconhecer que nós temos desigualdades estruturais, como racismo, a sociedade patriarcal e um Estado assentado num poder colonizador em que há uma sucessão de poder entre as elites ou grupos, o que dificulta muito as reformas necessárias para construir, de fato, uma América Latina igualitária. Então, em direitos humanos, nós valorizamos uma compreensão de que esses direitos precisam ser construídos pelos povos subalternizados historicamente. Então, os povos tradicionais, os povos originários, eles precisam ser protagônicos no processo de construção desse processo libertário. E esse protagonismo, essa centralidade dos sujeitos de direitos que historicamente foram oprimidos e vivenciam os contextos mais desiguais, teve contornos diferenciados na América Latina. Então, nós vamos ver alguns avanços importantes na Bolívia, que conseguiu avançar com reformas estruturantes na sua Constituição Federal. Vimos experiências muito importantes na América Latina que vêm do popular, que vêm da construção histórica dos movimentos populares, e que, inclusive, a teologia da libertação contribuiu demais para essa organização popular, e por isso algumas conquistas que tivemos na América Latina, a exemplo do Brasil, com o Sistema Único de Assistência de Saúde, com a educação, né? Essa construção vem do movimento popular, vem dos movimentos de base. Então, esse processo histórico que nós vivenciamos na América Latina, de desigualdades estruturais, que não permitiram que construíssemos países absolutamente livres das amarras, né, da colonização, do eurocentrismo, o que implica construir conhecimentos originários, conhecimentos próprios, né, do poder do capitalismo internacional, na sua versão ultra-neoliberal, que oprime os países latino-americanos nessa inserção internacional ao capitalismo. Então, existem formas tradicionais que não foram superadas de desigualdade estrutural e também formas atuais. E as políticas ultraneoliberais que inserem ou que atuam sobre os países explorados de forma a aprofundar essa desigualdade ou simplesmente ter uma inserção desigual nesse desenvolvimento internacional, né, faz com que os nossos países ainda vivenciem problemas históricos, como a pobreza, a extrema pobreza, a insegurança alimentar, os conflitos no campo, na cidade, questões que estão relacionadas à nossa desigualdade histórica e que a ausência ou a descontinuidade de reformas estruturantes faz com que esses problemas se aprofundem ainda mais durante a pandemia. Faz com que o Brasil, inclusive, seja o epicentro da pandemia. Bem, você falou da questão do retrocesso político, falou do ultraneoliberalismo, desafios que isso implica para a pauta dos direitos humanos, mas já que um dos nossos temas é a questão da laicidade, qual tem sido o papel de alguns setores religiosos nesse processo? Nós vemos com preocupação alguns movimentos que avançam, movimentos conservadores, inclusive no Programa Nacional de Direitos Humanos, né? O Ministério tem desenvolvido algumas pautas que retomam uma concepção conservadora de família, retomam a inserção
o bloqueio de alguns avanços em direitos humanos ou até pautas conservadoras em direitos humanos, né, que preconizam, por exemplo, a escola sem partido, a ideologia de gênero, na verdade, visam não educar em direitos humanos, né? Então, tem um movimento forte, conservador, ocupando espaços em direitos humanos, como os conselhos tutelares, conselhos de direitos, que tem uma visão reacionária até do papel do Estado, da família, da sociedade. Então, do nosso ponto de vista, há um avanço de programas ou de propostas conservadoras e, ao mesmo tempo, né, temos muita força democrática que vem também de movimentos religiosos, né, que sabem bem a distinção entre Estado e sociedade, que defendem a primazia do Estado na sua responsabilidade de prover direitos, de garantir direitos de cidadania, movimentos que fazem o papel de uma sociedade civil público-estatal, religiosos, né? São aqueles que não articulam essa concepção de um Estado gerencial para os interesses do mercado e conservador, reacionário no que se refere ao seu papel, e assim, muitas vezes, essas concepções acabam justificando um Estado que tem implementado políticas de morte, né, políticas que não defendem a vida. Do outro lado, tem movimentos religiosos inseridos na política, inseridos na articulação popular, que fazem justamente o oposto, né? Fazem o tensionamento por parte em relação ao papel do Estado para que ele assuma a responsabilidade da estruturação das políticas públicas, da garantia da democracia, né? Então, eu vejo como um movimento paradoxal, ao mesmo tempo que nós temos grupos vinculados ao movimento de religiões, religioso ou vinculado a instituições religiosas que defendem, tentam bloquear a pauta em direitos humanos e defendem concepções tradicionais, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo movimentos de instituições que recuperam, inclusive, projeto popular, defendem o SUS, defendem o sistema de direitos humanos, defendem a democracia, porque é indissociável democracia de direitos, não se avança em direitos humanos sem democracia, e também, mais do que defender a democracia, apontam para um horizonte de uma sociedade que seja efetivamente igualitária. Então, eu vejo como um movimento de disputa de projetos, de presença na agenda e na arena e na esfera pública do Estado, e que disputam a sociedade, né, na defesa desses projetos. Então, esse movimento de inserção de sujeitos, de instituições, né, na esfera pública do Estado deve ser visto como um processo, né, que precisa explicitar quais são os compromissos que essas instituições defendem, quais são as suas agendas, né, de interesses. E quando falamos em direitos humanos, é preciso explicitar e prevalecer o compromisso público republicano, o papel do Estado, né, na construção de políticas públicas, a valorização da nossa democracia participativa e deliberativa. Nós vimos com muita preocupação, por parte, inclusive, do governo federal, ações que visavam interromper o trabalho dos conselhos de políticas, conselhos de direitos humanos, o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho da Criança e Adolescente, inviabilizar o seu funcionamento, porque nós construímos, no Estado Democrático de Direito, mecanismos de democracia direta, representativa e participativa. Então, é preciso que esses dispositivos e esses espaços, né, sejam garantidos. Então, a sociedade civil, seja ela vinculada a instituições religiosas ou não, tem um papel fundamental de incidência política para fazer com que os instrumentos democráticos que nós construímos tenham pleno funcionamento e sejam efetivos para aquilo que a nossa Constituição preconiza, que é a construção da justiça social, redução da desigualdade, de uma sociedade solidária, né, de um Estado efetivamente democrático. Bom, não bastasse todos esses muitos desafios no campo político, econômico, religioso, você já mencionou, né? Nós estamos aí num quadro de pandemia e para todas essas pautas que nós estamos enfrentando, nós vemos os muitos desafios, não, que temos enfrentado agora, e a gente termina então com essa questão. Nós
desde o início da pandemia em direitos humanos, temos discutido, né, vários espaços, a Coalizão Direitos Valem Mais, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que fez toda uma incidência pelo auxílio emergencial, a rede, né, de defesa da renda básica, o Observatório Direitos Humanos Covid, são esses espaços que nós temos participado, todos têm vocalizado a necessidade, né, da defesa de políticas que garantam condições para a sociedade enfrentar esse momento tão difícil, tão adverso, de crise, que não é só sanitária. No caso do Brasil, especialmente, além de ser uma crise sanitária, ela é uma crise social. E nós vamos ter que nos preparar para essa crise que é social, que é sanitária, que é ambiental, e que os desafios são enormes, porque nós tivemos uma interrupção desde 2016, né, da implementação de políticas sociais. E agora nós estamos vivenciando desafios que vão se aprofundando, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome, que, aliás, esse é um movimento que também vem da igreja, as cisternas, desse movimento positivo da sociedade civil, fazer com que se transforme, as iniciativas solidárias se transformem em políticas públicas, né? Então, nós estamos tendo que conviver com um cenário grave de retorno da fome, de aprofundamento da desigualdade, de retorno e aprofundamento da pobreza, da extrema pobreza, e aumento das desproteções nas cidades, né? Como garantir distanciamento social sem uma segurança de renda universal, né? Sem uma segurança, uma renda básica universal, que é o que nós defendemos em direitos humanos. Como garantir que a população tenha condições de sobreviver uma situação de desemprego tão profundo, né? Então, os países, de modo geral, as democracias, né, têm reconhecido que não tem como enfrentar a pandemia e as suas consequências imediatas, né, sem sistema de proteção social. E o Brasil adotou uma medida que nenhuma democracia neoliberal ou democracia em governos ultraneoliberais adotou, que é congelar os recursos para as políticas sociais, né? Então, os nossos desafios são ainda maiores e as consequências são as vidas perdidas, os sonhos interrompidos, as famílias desconfiguradas. Hoje nós estamos discutindo, eu faço parte do consórcio Nordeste na assistência social, na Câmara Temática, e lá construímos o Pacto Social do Nordeste, temos discutido a realidade dos municípios, também acompanhamos a situação de desproteção, temos, né, implementado um observatório sobre as desproteções no Brasil. Então, tem situações como, por exemplo, os órfãos da Covid, crianças, adolescentes hoje sem famílias, situações dramáticas que estão acontecendo nas cidades, nos territórios mais vulneráveis, justamente pela ausência de políticas que tinham o papel de mitigar os efeitos imediatos da crise da pandemia, e, ao mesmo tempo, garantisse condições para a população enfrentar esse contexto, né? Significa moradia, significa acesso à renda, ao SUS, né? A vacinação ampla, a alimentação, as condições, as seguranças de sobrevivência, de restabelecer a autonomia também na pós-pandemia. Então, no caso do Brasil, nós temos perdido algumas posições no âmbito internacional das democracias. O Brasil é um dos 7 países mais desiguais do mundo, está entre os que têm maior concentração de renda. A questão do Brasil não é apenas a distribuição de renda, não é apenas transferência de renda, é preciso reforma tributária, reforma agrária, outras reformas estruturantes, né? Reforma, inclusive, no sistema político. E essas demandas se aprofundaram com a pandemia. Novas demandas, por exemplo, para os migrantes, mulheres em situação de violência, porque a pandemia também aumenta as violações de direitos humanos, as violências no domicílio, na cidade, no campo, enfim, são desafios grandes, mas também com a pandemia nós temos tirado algumas lições, né, que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando de forma coletiva. E a defesa da democracia é um dos pontos centrais. Defesa da democracia, de um sistema de proteção social. Obrigado, Jucimere, pela sua participação aqui no
no Religário, pelas questões importantes que você trouxe para o nosso público. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos consultando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religário, Conhecimento e Religião. Até lá!